Paz do Senhor, meus irmãos. Sou grato a Deus pelo privilégio de estar com os irmãos nesta manhã, nesta data tão importante. De todo o meu coração agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui representando o meu filho, como o pastor Aquiles já compartilhou com os irmãos. Então eu estou aqui com temor e tremor diante do Senhor, mas com alegria pelo privilégio de compartilhar a palavra de Deus. Quero deixar aqui a saudação da minha esposa, a Raquel, toda a minha família e também a nossa igreja, nossa região ali em Vila Jacuí. Estou vendo aqui alguns dos irmãos, dos pastores, dos líderes que estão aqui. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Antes dos irmãos se assentarem, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Orlando Silva, irmã Neuza Silva, esta família que tem abençoado tanto a minha família no decorrer de todos esses anos. E eu sou grato a Deus, louvo a Deus pela vida do pastor Orlando, pela vida da irmã Neuza e toda a família que há mais de 20 anos me acolheu, me recebeu ali na região de São Miguel, e nesse período todo estamos trabalhando juntos e servindo a Deus. Então, pastor, é uma honra tê-lo aqui. Irmã Neuza, que alegria recebê-la aqui, juntamente com todas essas irmãs. Muito obrigado pelo carinho. Louvo a Deus também pela vida do pastor João Gouveia, um dos nossos diretores, pastor Miguel Sindás, também nosso diretor. Quero aqui também mencionar a pessoa do nosso presidente, pastor Luiz Fernandes Bergamin, presidente estadual e também nacional. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela vida do nosso presidente. E também pelo nosso anfitrião, pastor Paulo Lutero de Melo e a sua família. Estar neste lugar para nós é tão honroso. Participar, fazer parte desta história é algo tão maravilhoso. Então, pastor, eu louvo a Deus pela sua vida, esse coração generoso. Eu louvo a Deus pela sua família. Estar aqui hoje para mim é uma grande bênção. Muito obrigado. Pastor Aquiles Walter Ferreira, a sua esposa, irmã Angeli, eu agradeço a Deus pela sua vida, pastor, pela postura que o irmão tem tido no decorrer de todos esses anos, pelo trabalho, o engajamento, a dedicação. Como sou grato a Deus pela sua vida, pela sua família, ver os seus filhos ao seu lado, trabalhando, como isso alegra o meu coração. Que Deus continue prosperando a sua vida, este é o desejo do meu coração. Ter aqui também o presbítero Fábio, filho do nosso saudoso pastor Edilson Alves Santana, da irmã Ivanilda. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, a caravana que está aqui, de Uberlândia, Minas Gerais. Louvado seja o nome do Senhor. Pela vida de todos eu sou grato. E o que Deus tem falado comigo, eu quero ministrar ao coração dos irmãos nesta manhã. A relação entre tempos e homens é algo muito interessante. Eu acredito que os irmãos já pararam, ou talvez até já ouviram esta afirmação, já pararam para meditar, já pararam para avaliar esta afirmação. Tempos bons e homens maus, e vice-versa, construíram uma máxima que acompanha a história humana e é atribuída à sabedoria oriental. O que diz, então, esta sabedoria? Que homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes.
é diante dos grandes desafios, é diante das circunstâncias mais adversas e contrárias, que surgem homens fortes. Quando os tempos são fáceis, quando as coisas estão ao alcance da mão, isso já ficou comprovado, que esta geração, ela vai se tornando frágil, limitada, diante das coisas tão acessíveis, ao alcance das mãos. Mas, quando os grandes desafios, eles surgem, quando não está nem ao alcance das mãos e nem ao alcance dos olhos, então se levantam homens fortes, homens que, segundo a graça e o favor de Deus, superam as grandes dificuldades e os grandes desafios. Sem sombra de dúvidas, somos afetados pelo tempo, que vivemos à medida que respondemos positiva ou negativamente a ele. No entanto, para além de toda percepção cíclica e fatalista da sabedoria humana, devemos atentar para a realidade suprema que somente a cosmovisão cristã pode conceder. Sobre este qualquer tempo, há um Deus que age de forma soberana, poderosa, atuando de maneira visível por meio de instrumentos improváveis. Por mais que a humanidade, ela venha com o passar do tempo, sentenciando, declarando tantas coisas ruins, impossíveis, mas nós não podemos nos esquecer que há um Deus soberano, está acima de tudo e de todos, e que a igreja, ela tem uma visão segundo a visão desse Deus todo-poderoso, e que este Deus, segundo a sua graça e soberania, ele escolheu, ele decidiu escolher coisas improváveis para demonstrar a sua glória e o seu poder. Os tempos, as eras que se sucedem, comprovam a percepção humana, mas não são capazes de conter, de limitar o poder de Deus. As afirmações que os homens fazem, que os homens declaram, nós não podemos negar, mas diante de toda esta fala, não há como encobrir, não há como anular, não há como invalidar o poder de Deus. Deus, ele continua sendo soberano. É preciso que diante de uma geração fragilizada por tempos maus, homens de verdade se levantem como agente de um Deus soberano e poderoso. Saiba que não haverá momento mais oportuno para você, para mim, para nós, sermos tudo quanto Deus designou para sermos neste dia. Este é o momento, esta é a hora. O que está no coração de Deus para este tempo, Deus levantou homens como eu e como você. Nós somos esta geração
para este tempo, para este momento, para que a soberana vontade de Deus se estabeleça. Creia nisto, não haverá lugar mais oportuno para você ser tudo quanto Deus designou para ser, para que você possa governar, homem, aonde? Na sua casa e na sua igreja. É aí que Deus, Ele está de forma bondosa e misericordiosa, liberando a sua graça e o seu favor, para que eu e você, como homem, possamos atuar nos nossos lares e também na igreja que Ele edificou. Note que enquanto a sabedoria humana nos aponta para o inevitável, a esperança em Cristo nos apresenta como instrumento de correção do rumo, da estabilidade e da paz. Ou seja, homens de Deus são instrumentos na mão de Deus para corrigir o caos, para que Deus estabeleça a paz, a harmonia, que volte a imperar, que volte a se manifestar a bondade do Senhor, como? Através de homens e mulheres que nas mãos de Deus se tornam instrumentos úteis, poderosos. E quando eu faço esta afirmação, não estou olhando para a minha justiça, não estou olhando para a minha capacidade. Abro mão deste direito que os homens pregam, anunciam, incentivam, mas fico somente com aquele que está em nós, que é maior do que está no mundo, com a palavra que tudo criou, com aquele que formou e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. É interessante quando nós paramos para meditar no texto que lemos, na experiência de Paulo, e aí nasce no nosso coração uma indagação: como se forma uma tempestade? Como surge? Nós precisamos entender que uma tempestade inicia muito antes da primeira gota cair. Não foi quando o vento forte chamado Nordeste os levou à deriva que a tempestade ela se iniciou. Não. A tempestade, irmãos, ela se inicia na desobediência a Deus. Quando há escolhas, decisões de ignorar a soberania de Deus, porque uma das coisas que nós precisamos guardar, reter e viver, Deus não pode ser desobedecido. Não há possibilidade do homem abrir mão da vontade de Deus. Deus não pode ser desobedecido. Assim como ocorre com quem desobedece a Deus, é como se anulassem os sentidos e se tornassem ineficazes as capacidades. Quando o homem provoca, entra por esse caminho de desobedecer, de enfrentar a Deus, de declarar a sua independência, de resistir à soberana vontade de Deus, é como se os seus sentidos se anulassem,
É como se o homem se tornasse ineficaz, incapaz. Porque, irmãos, isso permanece no nosso coração e não pode sair. A nossa ousadia, a nossa capacidade, os resultados que obtemos, é Ele em nós. É por meio da graça dEle. É por meio do favor e da bondade dEle. Nós aqui estamos para afirmar, sem Ele, nada nós podemos fazer. A igreja depende, a igreja não se arrisca, porque ela sabe que o final é morte. Toda a independência de Deus é morte. Mas a prosperidade, a bênção sobre a família, sobre o ministério, está em deitar-se e pedir: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A nossa vitória está em ouvir e obedecer ao Senhor. A desobediência ao Senhor se dá por inúmeras razões, dentre as quais podemos destacar a insensibilidade. Não foi por falta de aviso que a tempestade os pegou em meio à jornada, mas os olhos estavam tão ocupados, os ouvidos estavam fechados, o coração tão convicto, que nenhuma mensagem da parte de Deus poderia alcançar ou surtir efeito. Os versos 10 e 11 descrevem exatamente este início do fim. Enquanto se via claramente que não se poderia prosseguir, a insensibilidade os levou a insistir, a persistir e avançar. Paulo se levanta como voz de Deus e diz: irmãos, estamos vendo que não é bom nós prosseguirmos, vamos aguardar. Mas o capitão olha para o dono, olha para o comandante, e eles ouvem o que Deus está falando, mas entre eles decidem: não, nós podemos avançar. Quando Deus fala, deve-se fazer o que Ele falou, deve haver sensibilidade. Por quê? Porque as ovelhas, elas ouvem, conhecem e obedecem ao seu pastor. Mas eles estavam insensíveis. Neste ponto, cabe-nos uma breve digressão. Não confunda fé com teimosia, uma vez que a persistência se assemelha muito a uma postura vista em quem possui a verdadeira fé. A grande distinção entre a persistência estéril da rebeldia humana e a postura de se manter firme e forte ante as adversidades da vida do verdadeiro crente, sabe o que é? Aonde reside a diferença de alguém que diz: olha, eu quando coloco algo na minha frente, eu não paro, eu tenho sangue disso, eu puxei a meu pai, eu faço porque eu acredito, eu tenho pensamento positivo, e eu vou até o final, seja qual for as consequências. Isso é teimosia. Mas a igreja, ela tem algo, ela tem o diferencial da igreja. A igreja, ela não é teimosa,
A igreja, ela tem a palavra, e a palavra ela diz: o justo vive da fé. O mundo pode dizer: não dá, não vai, mas a igreja, ela senta, ela ouve, ela crê, ela vive a palavra. Aleluia! A igreja está distante da teimosia. A tempestade, ela se concretiza quando, irmãos, a grande confusão. Olha que coisa interessante. O vento suave que começa a soprar é um indício para o coração teimoso de que sua jornada poderia ser concluída. Quantos hoje nós conhecemos, que andaram conosco, que compartilharam pão conosco, que pregaram a palavra, mas abriram mão, amaram mais o presente século. E quando você os encontra, muitas vezes estão tão sadios, estão tão vistosos. A aparência é que a escolha, o caminho que eles estão trilhando é o certo. Porque eles estão com uma aparência tão boa. Alguns dizem: olha o carro, olha a casa, olha a minha formação, olha a minha família. Mas nesta manhã eu quero, em nome de Jesus, vos comunicar a verdade que é a palavra. Tudo isso na vida destes nada mais é de que uma brisa. E parece que dá sim para confiar na experiência, dá sim para confiar nos amigos, dá sim para confiar no dinheiro, dá sim para confiar na sorte. Mas o que os homens pensavam ser um bom sinal era o início de uma tragédia. Quando eles abriram mão da fala de Deus por meio de Paulo, o começo foi uma brisa suave. Provavelmente os três olharam para Paulo e os seus companheiros e disseram: fica lá, olha, a viagem será maravilhosa. Olha aí a prova, o vento suave, a embarcação segura. Quem vai poder nos molestar? Tudo está no controle, parece, mas era só o começo. A ausência de percepção causa desorientação. As decisões que são tomadas são as piores possíveis. A tempestade nada mais é do que a somatória de pequenas, terríveis e irreconciliáveis escolhas. Ninguém cai de uma hora para outra. Vai se quebrando princípios, um após o outro. Muitas vezes não se percebe que a palavra agora já não tem mais o mesmo efeito, que a oração agora não faz mais parte, o jejum, o congregar, o compartilhar de Cristo, parece que agora dá para ser crente e ser diferente. Mas são princípios que são quebrados um após o outro, e a quebra de princípios trará a ruína. Jesus, ele disse: a quem eu vou assemelhar? O homem que guarda e vive e pratica as minhas palavras. Eu vou assemelhar a quem edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o temporal, veio o vento forte, mas a casa permaneceu.
a tempestade veio quando as avistamos de uma única vez. O desespero acomete os corações, até mesmo dos fortes, que se dobram e se deixam abater. Agora, o que é importante saber é que em meio à tempestade é que Deus levanta o seu líder. Em meio à tempestade, quando os fortes deste mundo se desesperam, Deus levanta o seu povo. Olhe para mim. É no meio da adversidade. É no meio de coisas que nós não queremos, que nós não sabemos como administrar, que Deus nos levanta. E o mundo olha para nós, porque o nosso Senhor, Ele disse, e o que Ele disse está dito. O diabo pode pintar o 7, o 8, o 10 e o 12, mas Jesus, Ele disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. É no meio da tempestade que Deus levanta o seu líder. E o seu líder não fala fino, o seu líder fala grosso, porque ele fala em nome do Senhor dos exércitos. Aplauda Ele, glorifique ao Senhor, aleluia. Deus, Ele trabalha, irmãos, na formação do seu líder, da mesma forma que a tempestade, ela não se forma instantaneamente. O líder que Deus usa também se constrói ao longo de uma jornada tão longa quanto árdua. Desde o princípio, Deus escolheu esta forma. Ao escolher para si o pai da fé, chamou um homem com passos incertos, em meio a um processo. O seu coração, ele foi exposto, e de forma gloriosa, ele se apresentou diante do altar do Senhor, e reconheceu o seu digno chamado. Porque, irmãos, a diferença está no coração. Aonde reside a diferença de um homem para outro homem? Se todos professam a mesma fé, se todos foram lavados no mesmo sangue, se todos ouvem a mesma palavra, porque um é um e o outro é outro, porque Deus, Ele disse a Samuel, eu não vejo a aparência de homem, não me impressiona, não me chama a atenção, mas eu olho para um coração contrito, quebrantado. Não desprezarás, ó Deus. Deus trabalhou em Abraão, porque ele olhou para o seu coração. Da mesma forma o Senhor chama José, o sonhador. José foi forjado em meio a uma longa caminhada. O promissor rapaz se tornou um governador eficaz, após passar pela rejeição, superar o esquecimento, para então se cumprir o propósito que Deus preparou. Deus permitiu que os homens fizessem com José o que os homens sabem fazer. Homens carnais sabem ignorar, homens carnais sabem maltratar, homens carnais sabem judiar, explorar, envergonhar. Deus entrega José na mão de homens desse tipo.
Mas o homem carnal faz o que quer, até que Deus permita. Porque do Senhor está o abaixar na sepultura e o levantar. Do Senhor está com a sua mão, Ele forma a chaga, e com a sua mão Ele cura. Você pode aplaudi-lo nesta manhã. Aleluia. Deus preparou José. E Paulo, irmãos, também não foi diferente. Olhe bem. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, em relação à lei, foi fariseu, em relação ao zelo, perseguidor da igreja, em relação à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim vantagem, tudo julguei perda por Cristo. Sim, na verdade, tenho como perda todas as coisas em comparação à excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual desprezei todas as coisas e as considero como excremento, para que possa ganhar a Cristo. Ou seja, na vida deste bambambam, Deus o toma, Deus o trata. A mão do oleiro vai sobre o vaso de forma tão profunda, que chega um dia que Paulo ele para e diz: ser o que sou, conhecer o que conheço, conviver com quem convivi, dominar da forma que dominei, ser reconhecido da forma que fui, eu só tenho uma palavra para tudo isso: excremento. Quanto não se tornar excremento, quanto eu e você ainda retermos lá no fundo: eu sou, eu tenho, eu quero, ainda não está bom. Só está bom, só será correto o dia que a cara for para o chão e para o pó e dizer: tudo é excremento. A única dádiva, o único valor, o único mérito é porque fomos achados por Ele, é porque Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. A glória é dele, a glória é somente dele. Um grande líder nasce quando as suas convicções pessoais são colocadas em segundo plano, para que o propósito de Deus seja a prioridade. Paulo estava convicto de que a perseguição à igreja era justa e louvável. Tudo o que ele aprendeu ao longo da sua vida apoiavam essa compreensão. No entanto, todo o conhecimento adquirido não gerava vida, antes gerava rastro de violência, sangue e morte. O que adianta estar aos pés de Gamaliel? O que adianta ter a carta do sumo sacerdote no peito? O que adianta ser o mais zeloso da lei, se cada gesto, se cada palavra, se cada ordem traz a morte? O que adianta, irmãos, se a nossa fala gera temor, angústia, se o nosso olhar provoca até desentiria nas pessoas? O que adianta? É morte sobre morte.
O desejo de Deus é que quando o seu líder se levantar e olhar, os demais digam: Deus levantou entre nós um homem cheio, diga comigo, cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe que aos pés de Gamaliel, Paulo passava e atrás vinha os caixões. Agora, quando o Senhor o derruba, quando ele nasce de novo, ele passa e a sombra cura. Você está entendendo quem é Jesus? Jesus é o que transforma. Jesus é o que transforma. Jamais geraria vida, pois o que conduzia era a sua própria convicção. Olhe, guarde isso no seu coração. Eu vou pedir até que você repita comigo. Homens convictos são poderosos. Vamos repetir. Homens convictos são poderosos, mas homens guiados por Deus são imbatíveis. Você crê nisso? Não se impressione com o mundo. Quantas celebridades, quantos livros na praça, para que eu e você sejamos ricos. Pai rico, pai pobre. Quantos se impressionam com homens que, na verdade, são cheios de convicção. Não diga: eu quero ser como ele, eu quero ter o que ele tem. Não diga. Eles têm convicções, mas, diz o salmista, entrei no templo, e aí o Senhor me mostrou que todos eles estão em lugar escorregadiço. Hoje eles estão, amanhã eles não estarão. Mas, levante a mão e creia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Paulo iniciou sua formação, pode aplaudir, é para o Senhor. Paulo iniciou sua formação como um grande líder, renunciando a seus conceitos e interesses, valores e projetos, e assumiu para si o querer e a vontade de Deus. Este, irmãos, é o líder que Deus, ele usa. Um grande líder, ele sabe que as coisas, elas são menos importantes do que as pessoas. Quando o temporal veio, semanas nas trevas, debaixo da tempestade, havia um comércio muito forte naquela época. Os países, eles adquiriam os grãos do Egito. Aquela embarcação estava lotada de coisas valiosas aos olhos humanos. Mas no meio da tempestade, tudo aquilo foi jogado fora. Até parte do navio foi tirada. Coisas não são mais importantes do que as pessoas. Note que em momento algum da viagem, Paulo se lamentou por algum item que foi despejado no mar, ou pelo próprio barco que foi despedaçado em meio à forte tempestade. Isto ocorreu
Porque Paulo sabe, assim como todos os grandes líderes, em meio à tempestade, sabem que barcos valem menos do que pessoas. Telhados valem menos do que pessoas. As coisas valem menos do que pessoas. Um grande líder na obra de Deus tolera a perda das coisas, mas sofre terrivelmente pelas pessoas. Paulo nos ensina sobre isso ao descrever suas marcas de batalha, seus troféus ministeriais. Ele diz: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandalize, que eu não me queime por dentro. A empatia de um grande líder em meio à tempestade é semelhante à que Deus teve para com a humanidade. Aos filipenses foi ensinado que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era igual a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, aleluia, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu dou o nome, é Jesus. Jesus se esvaziou. A grande e final pergunta é: como amar tanto assim as pessoas? Guarde isso. A resposta encontramos sempre na palavra dele, Jesus. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Nós podemos cometer um erro gravíssimo. É quando o líder ama mais as pessoas, coloca as pessoas em primeiro lugar. Isto é um terrível e letal equívoco. Quando as pessoas assumem a posição que deveria ser somente de Deus, isso se tornará fatalmente um ídolo. Então Deus é o Senhor. As pessoas nós devemos amá-las. Jamais as pessoas deverão ocupar o lugar de Deus. E nós, muitas vezes, líderes, enfermamos. Queremos parar. Queremos desistir. Entramos em depressão. Porque alguns vão embora. Porque alguns não atendem quando ensinamos. As pessoas, a pressão. Quantos líderes hoje, diante desta pressão por causa das pessoas, dizem: eu quero abrir mão do ministério. Eu quero abrir mão do meu chamado e da minha vocação. Mas não é possível. Aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. O verdadeiro líder suporta com paciência quando os liderados abandonam. Dói
choramos. Mas quem nos chamou, nenhum dos senhores que aqui hoje estão, foram chamados por homens, foram ungidos por homens, foram salvos por homens. Todos os senhores que aqui estão foram salvos por um Deus que deixou a sua glória, tomou a forma de homem e como servo obedeceu. Não se esqueça quem te chamou. Não se esqueça quem te alistou. Muitos virão, passarão por nós, mas é importante que fiquemos olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Para tanto, ame a Deus acima de tudo, compreenda que você é e que para este tempo fomos levantados. Eu gosto muito de café à tarde. Pastor Orlando, quando liga para mim, à tarde, já cumpriu a sua religião? Eu falo, pastor, me pegou com a xícara na mão. Já estou indo entre 4 e 5 horas. É o horário para eu tomar o meu café. Leite e pão com manteiga. Pela bondade de Deus, Deus permitiu que eu estivesse ao lado do nosso presidente, pastor Orlando Silva, para abrirmos a igreja em João Pessoa. Fizemos várias viagens. Foi, pastor? Foi um processo. Deus nos deu graça e chegou o momento de inaugurar a igreja. Estava muito quente na Paraíba, em especial em João Pessoa. Estávamos, como está o pastor Paulo, de camisa, gravata, pastor Orlando, e íamos para a inauguração. E aí manifestou em mim a minha religião. 4 horas da tarde, tenho que tomar café. E aí o pastor disse, eu vou para o templo, era bem pertinho, e eu te aguardo lá. E eu fui para um mercado. E no fundo do mercado tinha uma padaria. E aí tinha uns banquinhos. E eu me assentei. Com muita alegria pedi um pingado e um pão na chapa. Paulista. E ali, me deleitando no Senhor, comendo aquele pão. No mercado que não era muito grande, entram 2 bêbados. Um mais baixinho e um outro um pouquinho mais alto. E o baixinho veio em minha direção. E o mais alto estava procurando mais bebida. Os 2 estavam bem embriagados. E o baixinho olhou para mim e disse, vejo que o senhor é pastor. Olha aí. Eu disse, sou. Ele disse, mas não é da Universal, não. Eu falei, não. Ele disse, eu falei para ele, inclusive nós estamos inaugurando a igreja aqui. O senhor é convidado. Pegue a sua família, vem estar conosco. E aí eu terminei de tomar o café.
E aí eu estava sentado no banquinho. E quando eu levantei, ele olhou para mim e disse: vixe Maria, que homem alto. E eu fui em direção ao caixa e ele veio atrás de mim. Só que antes, o outro parceiro quis chamá-lo. E quando interrompeu a minha conversa com ele, disse: para lá, nós pastores estamos conversando. Já foi ungido. E ele vai atrás de mim. E ele disse bem sério para mim: eu quero lhe fazer uma proposta. Eu disse: faça. Ele disse: eu quero que você venha para cá, para João Pessoa, para Paraíba. Aqui você não vai trabalhar. Você vai ter comida, roupa lavada. Você não vai suar. Você só vai ficar aqui para procriar. Você vai ter relação com as mulheres para nascer paraibano do seu tamanho. Eu contei isso ao meu presidente e ele falou: você é o garanhão da Paraíba. Você só vai estar aqui para procriar. Este é o desejo do mundo. Esta é a fome do mundo. O mundo precisa de homens grandes para procriar. Grandes, bem grandes, para que saia uma raça bem grande. É isso que o mundo clama. O mundo não suporta mais homens nanicos na política, nas igrejas, na família. O mundo diz: eu dou cama, eu dou comida, eu dou roupa lavada. Se tiver homem grande para procriar. Aqui, bem aqui, no Masbraque. Aqui, hoje aqui. O mundo pede. O mundo precisa. Homens grandes que cuide bem das suas esposas, que ame seus filhos, que ame seus líderes, que honre o glorioso e poderoso nome de Jesus. O mundo paga. O mundo para. O mundo se curva quando vê homem grande. Quando eu digo grande, não é pênis grande, não é canela grande. São homens grandes na fé, no temor, na obediência a um Deus tão poderoso, que decidiu confundir as coisas que são com as coisas que não são. Aqui hoje, tem homem grande? A sua mulher pode dizer que você é grande?
Os seus filhos podem dizer, o seu pastor pode dizer isso. Por quê? Eu termino aqui, por favor. Porque há vagas para homens grandes. Homem grande não fica desempregado. Homem grande não fica em miséria. Porque o mundo anseia, o mundo pede, o mundo bate, o mundo espera. O mundo precisa de homens da Umas Brac, grande em fé, em autoridade, que oram, Ramá, Suriandalabai, que oram, e o Deus grande, Ele não só ouve, Ele responde e mostra aquilo que Ele prometeu. Porque o Deus grande que nós servimos, Ele prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias. Aqui, homem grande. Onde está os grandes homens, os homens grandes? Onde estão? Nós vamos ficar aqui. Ninguém vai almoçar. Opa! 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 Nós, Senhor, estamos aqui, Pastor Paulo. Usa-nos, porque por meio da graça o Senhor nos fez líderes. O Senhor nos deu um chamado. O Senhor nos deu dons, talento e ministério. Agora creia, cure os enfermos. Aleluia! Bata a palma e glorifica! Porque Deus tem a solução para esta terra. Não é Lula, não é Bolsonaro, não é a esquerda, não é a direita. Levanta a mão, a solução de Deus. O diabo não entende, os poderosos não entendem que sangue da igreja é semente, que a igreja do Senhor, ela pode em alguns momentos ficar como a lua. Você olha e vê só um risquinho. Alguém diz, acabou a lua, mas daqui a pouco ela vem cheia. Você hoje aqui está cheio. Diga para esse irmão, esta irmã que está, diga para ela: eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Então agora nós vamos encerrar esta palavra, porque nós precisamos viver isso. Nós cremos nisso. O mundo clama por homens grandes. O mundo espera, elege, coloca expectativa. Mas é quando o governo começa a se desenvolver, o mundo olha e diz: pensava que era grande. Não é, mas com a igreja é diferente. A igreja assume o governo. A igreja chega no hospital, a igreja chega no lar dividido, a igreja chega na favela, a igreja chega nas mansões, a igreja chega e aí a igreja ouve.
ouve o que a mulher disse a Elias: agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra de Deus na tua boca é a verdade. Aplauda a Jesus.